Oi, pessoal! No Guilherme Ferreira Entrevista de hoje, eu vou conversar com o escritor infantil e infanto-juvenil Júlio Emílio Braz. Júlio começou a carreira publicando histórias em quadrinhos e, mais adiante, escreveu narrativas de Bang Bang sob 39 pseudônimos. São 184 livros lançados. As obras de Júlio tratam de problemas sociais com uma linguagem de fácil compreensão. Júlio tem livros publicados nos Estados Unidos e na Europa. Em 1988, por Saiguaru, Júlio ganhou o prêmio Jabuti como autor revelação. Ganhou na Áustria o Austrian Children's Book Award em 1997 por Crianças na Escuridão. Nós vamos falar de literatura, sobre as obras que o Júlio lançou a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Olha, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui batendo papo contigo, com o pessoal que vai estar presente, assim, remotamente, mas vai estar presente, né? Eu que agradeço, Júlio. Eu vou começar por Contos de Arrepiar, que é um livro de sua autoria que fala sobre terror. O terror é um gênero literário que faz sucesso entre o público juvenil. Geralmente, o primeiro contato com os livros acontece na escola. Falta uma habilidade maior para os professores, Júlio, para trabalhar com a literatura de terror? Como que você enxerga isso? Olha, eu acho, não só com a de terror, mas a própria ficção científica também, em certa medida até alguns livros de aventura, talvez o professor não tenha a capacidade de perceber, porque, assim, professor recebe, vamos trabalhar, vamos dar um exemplo aqui, a grosso modo, com criança de rua. Então, ele sai procurando livros que falem objetivamente da criança de rua. Só que, assim, de repente, num livro, você mencionou, por exemplo, o Contos de Arrepiar. Um dos contos de arrepiar, numa escola que eu fui, a moça falou que era um conto, era uma história de menino, de um fantasma abandonado, porque realmente a história trabalha com a questão de abuso infantil, criança abandonada, só que a maioria dos professores que eu já vi nem chegam perto de abordar esses temas usando esse conto, que é um conto de terror. Mas dá, não só meus, mas de outros autores, famosos até, você vai poder trabalhar quase todos os temas usando o conto de terror, ficção científica, com, na minha opinião, uma grande vantagem. A criança gosta desse tipo de literatura, histórias de detetives, dá para trabalhar todos eles. Eu poderia fazer uma lista aqui agora de livros que você poderia trabalhar vários temas, né? Corrupção, gravidez na adolescência, criança de rua, abuso infantil, violência doméstica, usando esses livros. Ô, Júlio, falar sobre morte para o público infantil ou juvenil precisa ser mais cauteloso? Que caminhos, quando você toca nesse assunto, você percorre? Como que você cria mecanismos para tratar de um assunto tão delicado com um público tão jovem? Eu procurei fazer, pelo menos em 2 livros meus, eu trabalhei com essa questão de morte, usando a figura do avô, né, sabe? E na outra eu usei um animal, um bichinho, né? E eu fiz a história contada na época de Natal, que Natal a gente comemora o quê? O nascimento, né? Para a gente fazer um paralelo, que a vida é assim, né? Enquanto uns vão, outros chegam, né? É um fato da vida, sabe? Tornar muito simples. Eu até acho engraçado que eu fui eu tenho livros publicados em alemão e eu fui fazer palestras na Suíça e fiquei na casa de uma amiga minha que é casado com um suíço. E eu vi, tinha um parente que tinha morrido, e eu vi como o suíço lida com a questão da morte. Assim, não é que ele seja insensível, mas ele sabe que aquilo é uma coisa que irá acontecer com todos nós. Então, quando ele vai falar com o filho, ele naturaliza o assunto, ele não cria todo um folclore em cima da morte, olha que coisa assustadora, eu estou morrendo de medo de que vou morrer. É uma maneira diferente de lidar, tem a ver com a psique de cada povo, mas eu achei muito mais sadio você abrir para as crianças, sem ficar criando todo um folclore em cima da morte, né, que, olha, o homem vem, até os nomes, né, o ceifador, né, tem uns que brincam, na minha terra brinca, o Zé Maria, e aí você vai ter que explicar para a criança quem é o Zé Maria, e a criança vai introjetar aquele nome, todo sujeito que aparecer na frente dela se chamar Zé Maria, ele vai começar a achar que é a morte. Então é muito difícil, não é um assunto fácil de lidar com a criança, não. No meu, o primeiro livro que fala da morte, lida com a morte de um bichinho.
que é mais fácil você passar sem aquele contexto dramático, bem forte, que era para um público bem pequeno. Aí eu preferi, no caso, um gatinho que morreu às vésperas do Natal, e aí a garota fica triste, e aí seja um discurso sobre explicação de que todos nós iremos um dia. Né? Naturalizar. Ô, Júlio, tem uma frase, né? Você disse que a identidade é construção de um ser pensante e não uma determinante biológica. O tempo nos atrela à nossa existência. Uhum. Esse jogo do passado, do pretérito, foi o caminho narrativo do seu livro Epaminondas Goiabeira e a Máquina da Felicidade. O passado da obra está presente na atualidade? Como que você quis jogar com o seu leitor? Olha, na verdade, tem um lance engraçado dessa história, que eu juro que eu não sabia, eu não sou vidente nem nada, mas o pano de fundo desse livro é a gripe espanhola. Uhum. Né? E aí, muita gente que leu o livro e coisa e tal, ele foi um dos finalistas do Prêmio Barca a Vapor, e aí perguntam se eu já escrevi esse livro agora na pandemia. Não, foi bem antes. Mas para você ver que o passado está sempre presente no presente. O brasileiro, que como é um povo amnésico, ele não percebe isso. Mas o passado nos acompanha, ou muitas vezes nos assombra também. Né? É por isso que eu falei nessa frase, que assim, a gente é o que nós fomos, né? E seremos aqueles que nós somos no momento. Né? Nós fomos e somos. Essas duas coisas somarem para seremos. Não tem como você ser o presente todo dia. Né? A gente tem a ilusão, o brasileiro principalmente, que ele está sempre no presente. Não, o passado está te acompanhando e ele determina o seu comportamento. Se você prefere não lembrar o passado, você faz o quê? Eterniza os erros que cometeu antes. Né? Então, acho que é fundamental ter a literatura, ter a história, isso tudo nos atrela ao que nós fomos para que nós sejamos uma coisa diferente, até melhor. Né? Ô, Júlio, vamos falar do livro Pretinha, Eu. Uhum. Você acredita que esse livro foi importante para romper os estereótipos que desqualificam o negro? Como que você analisa a contribuição dessa sua obra? Olha, você sabe que a coisa mais engraçada desse período de pandemia são as lives, né? E as redes sociais. Então, uma coisa que está acontecendo muito é que muitas pessoas que hoje estão na faixa dos 30, 20 anos, até um pouco mais, eles estão aparecendo nas minhas páginas, no Instagram, na internet, no Facebook, para falar de como esse livro, né, recentemente eu fui fazer uma palestra no interior do Paraná, numa universidade, à noite, e apareceu uma pessoa que estava estudando naquela universidade, falando que ele se identificou com a cor dele, com a negritude dele, depois de ler Pretinha Eu, né, além de tema de TCCs, eu acho que todo livro que aborda isso com porque o Pretinha Eu, ele tem uma dupla abordagem, ele aborda o preconceito contra a personagem, a protagonista, a Pretinha. A Vânia, que vai para uma escola particular. Isso, a Vânia, ela é uma negra, entra na escola super chique, que não tem negros lá. Uhum. Ou pensa-se que não tem, porque quem narra a história não é nem a Vânia, é uma outra aluna que, com a chegada da Vânia, se viu confrontada com um fato que é óbvio. Apesar dela não ser negra como a Vânia, ela também não era branca como a grande amiga dela, que é a Carmita. E isso, a história do livro, a Pretinha não é o foco principal, a Pretinha é o catalisador das dúvidas da Isabela. Né? E aí a Isabel, ao longo da história, ela vai percebendo que ela é negra. Na verdade, é uma história de descoberta, né? É uma história muito interessante. Tem a ver comigo, que eu também, pode parecer um contrassenso, né? Eu me descobri negro ao longo do tempo, porque eu sou filho de casal multirracial, minha mãe era branca, meu pai era negro, e isso muitas vezes cria na cabeça, na verdade, cria em muitos brasileiros a ilusão de que, por ser um pouco mais clarinho, ele não é negro. Né? E isso é uma falácia. Né? No dia a dia, você vai sofrer tanto preconceito quanto qualquer um negro que tem uma pele mais acentuada, a pigmentação muito mais acentuada. Né? E com esse livro eu acho legal você debater isso, porque o brasileiro, eu digo que o brasileiro tem um problema de adiposidade. Todo brasileiro tem uma barriga psicológica, com que ele empurra os problemas dele para frente. Né? Até o magrelo, ele tem uma barriga psicológica. Aquela barriga ele usa para empurrar a declaração de imposto de renda para o último dia,
para fugir de temas polêmicos, a gente não gosta, a alma de condômino. A gente elege o síndico e deixa ele resolver todo o nosso problema. A gente não quer se envolver em nada. E isso tem a ver com a cor no Brasil. A própria escravidão, a escravidão só acabou no Brasil porque ficou anacrônico. No final do século XIX, né, com a Revolução Industrial, o mundo se transformando vertiginosamente, e havia um país na América do Sul cuja mão de obra e toda a indústria e a agricultura girava em torno do trabalho forçado. Era uma crônica. Júlio, eu vou aproveitar o gancho aí da escravidão que você falou para trazer encontro com a Liberdade, o livro, seu livro, que foi aprovado pelo painel nacional do livro didático, que você traz a história de Gabriel, que perdeu a mãe quando criança, que era uma escrava e companheira do Valentim, pai do Gabriel, um rico comerciante português. Você aborda a questão da libertação dos escravos. O que o leitor mais atento pode perceber na sua história acerca da Lei Áurea? Que provocação você quis trazer nesse livro? São duas coisas, né? Primeiro, tentar fazer com que o jovem de hoje, porque hoje não tem escravidão, aquela de 1888, que acabou em 1888, mas existe a escravidão. A ignorância é uma corrente, né? A miséria é outra corrente, a falta de oportunidade é outra, os salários baixos, o preconceito em si, né? Porque existe, o nosso preconceito é muito latente, e o nosso preconceito, na minha opinião pessoal, ele é covarde. Porque assim, você é negro nos Estados Unidos, o cara que estiver na sua frente e não gostar de negro, ele vai deixar isso bem claro, né? Você consegue sobreviver como negro nos Estados Unidos porque existe, bem ou mal, uma lei que, de certa medida, te protege. Aqui, a lei existe, mas a lei não protege ninguém, não protege o desvalido, que é aquele que não tem recursos para pagar grandes advogados. Então, essa é a primeira provocação do livro, que é a liberdade. Não para aquele garoto de 1888, mas para o garoto de hoje. Né? Quando você sabe que 92% das mortes que acontecem na faixa de 14 a 25 anos no Brasil atingem jovens negros, 92% são negros. Então, assim, a liberdade não chegou, não foi consolidada, porque não houve, a maioria dos escravos eram mão de obra não especializada. Então, o governo, logo em seguida veio a República, o governo tratou de trazer imigrantes e tentar sumir com os negros. Só que era muito mais, por exemplo, que tinha na Argentina. A Argentina, até o início do século XIX, tinha uma grande população negra, mas ao longo do tempo, hoje não tem um negro na Argentina para contar a história. Né? E os brasileiros daqui, a elite brasileira, achou que poderia fazer o mesmo, não deu certo. Né? A outra coisa é também resgatar uma figura muito importante, porque no Brasil, o jovem não vê muitos heróis da cor dele, a verdade é essa. Então, nesse livro, quem mostra para o menino o que é liberdade, o real significado da liberdade, é um sujeito chamado André Rebouças, que foi um engenheiro muito importante, ele tem obras no Brasil inteiro, a partir do século XIX, e que poucos jovens conhecem. Né? Essa é uma coisa muito, muito perversa do preconceito brasileiro, porque o preconceito brasileiro, quando pega um negro muito importante, muito valoroso, eles têm duas alternativas, ou invisibiliza, ou embranquece. Né? Eu, quando era garoto, eu vi a foto do Machado de Assis nos livros dele, eu jurava que ele era branco. Né? Mas embranqueciam a foto para ele parecer branco. Né? Tentaram fazer a mesma coisa com o Lima Barreto. Então, assim, essa coisa do ser negro na sociedade brasileira é uma discussão permanente. Né? E que todos fogem dela, até muitas vezes um certo contingente de negros. Né? Aqueles que se dizem... Por exemplo, outro dia eu vi na televisão o Brasil, uma reunião, e alguém falou assim, o Brasil um dia ainda terá um presidente negro. Ele teve um presidente, o Brasil já teve um presidente afrodescendente, né? Que você poderia chamar de moreninho, o Nilo Peçanha. Mas nem o Nilo Peçanha assumia que era afrodescendente, né? Ele era muito clarinho e passava por branco. Então, ao escrever um livro sobre um tema que presumidamente está no passado, ou seja, na libertação dos escravos, a gente tenta discutir os reflexos dessa liberdade e como ela foi feita. Porque o André Rebouças, por exemplo, que era um grande abolicionista, ele pregava que ao fazer a libertação dos escravos, também fosse feita no Brasil uma coisa que ainda está aí como um fantasma para assombrar a sociedade brasileira, a reforma agrária. Né? Ele propunha libertar os escravos no bojo de uma ampla reforma agrária, que daria para cada escravo
um pedaço de terra para ele trabalhar e, de repente, tirar o sustento dele da terra. Ninguém aceitou essa ideia. Assinou-se a lei e lavou-se as mãos, né? Então, quando você discute o passado, na verdade, minha proposta é discutir o presente, porque os efeitos do que foi mal feito no passado estão repercutindo hoje, né? Infelizmente. Ô, Júlio, Crianças na Escuridão é um livro calcado na dura realidade das crianças abandonadas. É uma história forte e, ao mesmo tempo, uma história comum, que se tem notícias de crianças que são abandonadas pelos pais, que vivem nas ruas. Escrever a realidade, mesmo com pitadas ficcionais, é mais difícil? Como que você procura escapar, através da ficção, de temas tão doloridos e espinhosos? Ó, primeira coisa, sem julgamentos, né? Minhas histórias, os personagens não são bons nem maus, eles são frutos das circunstâncias, da origem, de várias coisas. Que eu pensei primeiro em falar de uma coisa que eu via, porque você sai nas ruas das grandes cidades, você, em certos lugares, hoje em dia não tem nem certos lugares, tem todos os lugares, você encontra grupo de crianças abandonadas, né? E eu sempre digo, o problema, muitas vezes, todo mundo fala o problema do menor abandonado. Não existe problema do menor abandonado, existe problema do maior abandonado. Porque é o maior abandonado que faz a criança abandonada, né? Porque, assim, por que eu acho que é tão fundamental a educação? Uma pessoa bem educada tem consciência e percebe que botar um filho no mundo é uma coisa de extrema responsabilidade. Então, assim, eu sentei para escrever, é meu livro favorito. Tem outra curiosidade, porque desde criança que eu leio, desde Capitães de Areia, eu leio histórias de meninos de rua. E eu fiquei muito curioso. Então, mas você anda na rua, você vê um monte de meninas. Como deve ser meninas de rua? Foi a partir dessa inquietação que eu escrevi a minha história, que fala de um grupo de meninas de rua, né? E é muito mais cruel e muito mais violento para as meninas do que para os meninos, né? É um livro, e ainda, sabe que quando ele ganhou o prêmio na Áustria, o ministro da Cultura fez um discurso bonito, né? Eu não falo alemão, mas tinha alguém traduzindo para mim. Em certo momento, ele disse que o livro ganhou o prêmio nacional de literatura da Áustria, não porque falava objetivamente de um problema que acontece nos países do terceiro mundo, no caso do Brasil, mas porque fala de uma coisa que é comum, tanto a criança que está na rua de São Paulo, do Rio de Janeiro, quanto a criança que está num apartamento confortável em Viena. Por quê? A solidão da criança. Né? Porque a solidão das crianças, tanto a criança que está na rua, como a criança que está, vamos dar um exemplo aqui brasileiro, que está no Morumbi ou está aqui na Barra da Tijuca, é a mesma. Né? Eu vou muito em escolas, aí eu já cansei de ver assim, escolas onde a criança já foi terceirizada. Ela é do psicólogo, do motorista, da empregada, da professora, do psicólogo, é de um monte de gente, exceto do pai e da mãe. Essa, em certa medida, é também uma criança abandonada. Então, quando a professora adota esse livro, até numa escola muito chique, dá para perceber que a intenção, muitas vezes, da professora é de levar essa inquietação para a cabeça do aluno que não é menino de rua, mas que sofre tanto de problemas comuns, como solidão, né? Eu fico até chateado, até falei contigo, que me incomoda muito ser autor de temas ditos polêmicos, é que o livro passa 10, 20 anos no mercado e ele parece que foi escrito ontem. Dá uma tristeza danada. Eu sou professor de história também, né? E eu fico triste porque, assim, parece que a história do Brasil não anda. Ô, Júlio, você palestra nas escolas. Qual é a principal mensagem que você procura passar para os estudantes? A abrangência da leitura em todos os aspectos da educação e da vida da gente, né? Por exemplo, eu sempre gosto de contar uma historinha que aconteceu comigo, que eu tinha um professor de matemática que eu gostava muito, eu não gostava da matéria, mas eu gostava do cara porque ele era enciclopédico, sabia sobre tudo. E aí um dia um aluno tirou uma nota baixa lá, e tirou 2, sei lá, não lembro. Né? E aí ele foi lá reclamar do professor, né? Eu estudei bastante, tirei 2, né? Porque aí teve uma hora que o professor falou assim, olha, o seu problema não é comigo, é com o professor Eduardo. Eu vou inventar aqui porque eu não lembro mais o nome do professor de português. Aí o garoto não entendeu, por que o meu problema em matemática é do professor Eduardo? Aí ele explicou, meu filho, se você não entende o enunciado, você não faz uma boa prova de história, matemática, geografia, nenhuma matéria. Se você não tem compreensão leitora, você sempre vai ser um péssimo aluno de português e das outras matérias todas. Então, eu já começo enfocando que a leitura é a que te dá compreensão e te dá a compreensão de si como ser humano.
sabe? Te dá empatia, você se olhar para o cara que está do teu lado com empatia com ele, sabe? Se ele estiver sofrendo, você vai sentir, que, pô, não vai sentir a dor, mas vai sentir que pode tentar ajudar o cara, porque não acontece isso. Você percebe que pessoas que não são empáticas estão se lixando para o mundo, para as pessoas, elas se preocupam com elas. Né? Aqui no Brasil, a gente pode definir por aquela famosa uma frase que assim, importante é levar vantagem em tudo. Isso é um sinal de que você não tem empatia nenhuma com o resto do mundo. Se você levou vantagem, que se dane o mundo, eu vou furar a fila, eu vou empurrar todo mundo para chegar na mesa, para pegar o primeiro pedaço de bolo. É esse tipo de coisa que a leitura combate, sabe? O egoísmo social, a ganância, ele cria um ambiente propício a que a gente reflita antes de fazer qualquer coisa, né? Inclusive nos torna cidadãos. Não existe cidadão, não existe eleitor se não tem um leitor antes, né? Não adianta, não, você pode dizer que não, eu posso prescindir da leitura. Não, eventualmente até pode, mas vai ficar faltando alguma coisa, né? Os grandes países do mundo, você vai procura lá ver o investimento em educação. É grande, é consistente, porque também não adianta dar o dinheiro, e o dinheiro, no Brasil a gente acha que a escola é o prédio, a escola não é o prédio, a escola é o conteúdo, né? Eu não conheço ninguém que tira a casca da banana e joga a banana fora e come a casca, né? Sempre é o conteúdo. Outro dia eu fui num colégio, aí não tinha copo, a mulher trouxe um copinho, até com rótulo da marca de geleia, de Mocotó, e ela falou, nossa, Júlio, me desculpe, mas nós temos esse copo. Eu falei com ela, mas senhora, eu estou interessado no conteúdo, ou seja, no café, eu não vou comer o copo. Né? Um homem que não tem essa compreensão, que não lê minimamente, não falo nem de livros, um jornal, uma revista, alguma coisa assim, né? Agora mesmo, no meu prédio aqui, eu vou fazer uma declaração bombástica, eu sou o único que recebe jornal impresso. Né? Ninguém lê, cara. Eu sou olhado como um bicho estranho, esse negócio. Agora eu tive uma ideia, eu conversei com uma das vizinhas, ela falou assim, o seu jornal, o que o senhor faz com o seu jornal? Opa, encontrei alguém que quer ler o meu jornal, agora eu deixo lá embaixo na portaria. Pelo menos uma está lendo o jornal. Cara, sabe por quê? Depois você sai aqui e vai conversar com as pessoas e você ouve os despropósitos que eles falam, sabe? Não tem ninguém aqui que ainda acredita em terra plana, que você vai virar jacaré se tomar vacina, não tem isso. Não chegamos nessa fase terminal. Mas tem pessoas, as pessoas não sabem o que estão falando. E o engraçado é que as pessoas que menos sabem o que estão falando aparecem na sua frente como se fossem catedráticos em todas as ciências existentes, né? As comprováveis e as empíricas, né? Sabe tudo. Não sabe nada. Porque você não lê, você não compreende o que falam contigo, sabe? É chato dizer isso. Ô, Júlio, para a gente encerrar, me fala rapidamente, e-book ou livro impresso? Desculpa, livro impresso. Até porque a mesma razão, cara. A maior parte do brasileiro não tem condições nem de ter uma educação remota, quando foi provado agora na pandemia. Como é que ele vai comprar um livro digital? É fugir da realidade. O brasileiro, o Caetano tem uma música que tem um refrão que diz assim, no Brasil, o novo já é ruína. Então, a gente não sedimenta as coisas, a gente cria um negócio, daqui a pouco está criando outra coisa, parece criança que brinca com o brinquedo, se cansa dele, fica pedindo ao pai outro brinquedo. Não, a gente tem que primeiro sedimentar o leitor do papel, para depois acreditar que ele vai evoluir naturalmente, sem a nossa ajuda, inclusive, para o livro digital. Agora, você não fez a sua lição de casa com um livro de papel e já está querendo fazer livro digital. Não dá certo, sabe? Não dá certo. É igual a educação. Toda hora tem, uma hora é neoconstrutivismo, outra hora é o modelo finlandês, é o modelo coreano. Não, vamos criar um modelo brasileiro. Por favor. Ô, Júlio, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, a sua generosidade, a sua gentileza por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Nada, foi um prazer, né? Adoro conversar, né? Me convidaram para conversar, eu saio falando, né? Muito obrigado, viu? Maravilha, e a você aí de casa que assistiu essa entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!